Adão e Eva é considerado, então, o primeiro casal. Sim, e a partir dele vem todos os outros. Sim. E sempre foi feito para ser monogâmico. Vale ressaltar. Então, as variações que tiveram ou têm são dos homens, então. Pois então, você vê na lei mosaica Deus tolerando a poligamia, tolerando o divórcio. Tudo isso por causa da dureza do coração do homem. Esse nunca foi o plano de Deus. E você vê que isso Você vê profetas caindo, né? Isso. Você vê que isso é tão verdadeiro que, apesar da tolerância de Deus com a poligamia no Antigo Testamento, nunca deu certo. Então você vê que, por exemplo, o pai da fé, Abraão, ele, em certo momento, se relacionou sexualmente com outras mulheres, com a escrava de Sara, e isso deu muito errado. Jacó teve Raquel e Lia, deu muito errado. Né? Você tem Davi, que casou com várias e deu muito errado, né? Inclusive com o adultério dele com a Batseba, você conhece a história. Salomão, então, nem se fala, porque a perdição de Salomão começou com a poligamia. Então você tem um estado matrimonial esquisito, que é a poligamia, que foi tolerado por Deus, mas o plano não era esse. Porque Cristo só tem uma noiva. Né? Quando você chega nos escritos de Paulo para o seu discípulo Timóteo, por exemplo, está escrito lá, Timóteo, quando você for escolher um bispo, aí Paulo começa a dar os pré-requisitos para a pessoa ser escolhida como um presbítero, como um bispo, seja lá o que for, um cargo eclesiástico na igreja. Aí tem lá que não seja apegado ao vinho, que governe bem a sua casa, marido de uma só mulher. Então veja como a nova aliança traz um outro padrão. Não cabe mais aqui a poligamia, porque o casamento de Cristo é monogâmico. O casamento sempre foi monogâmico. C.S. Lewis tem um livro chamado Os Quatro Amores. Ele fala sobre os 4 tipos de amores bíblicos, né? Eros, Storge, Filéu e Ágape, que é o amor divino. E quando Lewis fala sobre o amor Eros, é interessante porque ele fala o seguinte, né? Todos os outros amores, você pode amar várias pessoas. Então, por exemplo, você tem um filho. Você consegue amar seu filho, você conseguiria amar outros 30. Claro. Né? Algo interessante, quando eu fui pai do primeiro, eu amei tanto Samuel, meu filho, e ser pai para mim foi tão emocionante, cara, que eu ficava me perguntando assim, quando eu tiver outros, como é que vai ser? O amor divide no meio? Eu me pergunto isso também, que eu tenho um filho só. Então, e como que é? Por enquanto, né? Por enquanto, mas como que é? Não divide no meio. Não, transborda, cara. Né? Transborda e multiplica. Você não deixa de amar, não ama menos um porque ama outro. Eu não amo menos Samuel, é impressionante isso. Eu amo cada um de um jeito. E se eu tiver 10 filhos, eu tenho 3 hoje. Tenho um recém-nascido, já passou da fase de recém-nascido, está com 3 meses agora. E você ama todos, não vou dizer que é igual, porque cada um é uma pessoa distinta, mas se você fosse escalonar, não tem como você dizer assim, não, diminuir meu amor para conseguir caber o outro. Por quê? E aqui é que vem meu ponto. Você não está envolvendo amor eros. O amor erótico, ele é diferente do filéu e do storge. O amor eros, ele arroga para si a exclusividade. Então, no momento em que você ama amor eros alguém, e isso só deve ser no casamento, não cabe aqui você ter uma segunda pessoa. Se eu amo com amor erótico minha esposa, e eu coloco um terceiro no relacionamento, uma outra mulher, o que é que a história nos mostra? A história nos mostra que em algum momento, uma das duas vai se sentir preterida. Né? Uma das duas vai dizer assim, caramba, ele sente mais atração pela outra, ele dorme mais com a outra, ele sente mais satisfação com a outra é a A e eu sou o plano B. E isso vai trazer o fracasso do relacionamento. Então, à luz da palavra de Deus, eu acredito que o padrão de Deus é monogâmico, porque uma relação erótica, onde envolve o amor eros, precisa ser exclusiva. Qualquer coisa que abra esse amor eros para um terceiro, relacionamento aberto, trisal, já começa a dar problema. Por exemplo... Ouviu, Paquito? Por exemplo, Vilela, me mostrem 5.000 anos de história um casal poligâmico que seja uma grande referência assim, de felicidade, né? Porque aquele trisal ali é uma grande referência de um amor duradouro. Os 3 estão apaixonados por décadas, 6 anos, 6 décadas. Não tem, cara, não tem. Você não vai conseguir achar em nenhuma civilização, exatamente por causa desse ponto bíblico aí. Se tem amor eros, como está em dos Cânticos lá, aquele amor do homem com a mulher, satisfação corporal, porque tem prazer sexual, você precisa de exclusividade para dar certo. Você falou em amor.
E muitos casamentos terminam porque viram amigos, dizem eles, né? Ah, a gente virou só amigos. Mas ser amigos não é o básico de uma relação também? Total. E eu diria que o homem casado não tem amiguinha. Sua amiga é sua esposa. Essa história de você ficar Então isso que minha mulher fala, quem que são essas suas amiguinhas, ela tem razão. Corretíssima. Tá vendo? Corretíssima. Ela não usa a palavra amiguinhas, né? Eu não sei se eu posso falar o que ela fala. Posso falar, Paquito? Fala aí. Quem são essas putinhas, ela fala? Misericórdia, mas ela tá certa. Posso falar isso, né? Porque é o seguinte, Vilela, você não deveria construir cumplicidade com mas ninguém. eu concordo com ela. Né? Porque se você parar pra pensar no casamento, como é que a vida sexual do casamento é construída, ou deveria ser? Né? Hoje em dia não. Hoje em dia o pessoal conhece, no mesmo dia vai pra cama, transa com qualquer um, tá uma bagunça, uma baderna, né? E depois se quebram e se arrebentam por causa disso. Mas como deve ser? Você começa um diálogo com uma pessoa do sexo oposto, vocês começam a construir cumplicidade, conta segredos, você começa a desvelar sua alma. Aos poucos, né? Aos poucos. Aí você chega no ápice desse diálogo, que é o sexo. Então, para pensar. Se você começa a construir essa cumplicidade com uma outra mulher, qual a tendência? A tendência é acabar em adultério. Você não deveria, então. E se você tem essa cumplicidade contra a mulher, provavelmente você não tem com a sua própria. Exato. Porque senão você não precisaria dessa cumplicidade contra a pessoa. A tendência é que se você tem uma outra mulher que você se sente à vontade para contar certos segredos, que você pare de contar esses mesmos segredos para sua esposa e aquela mulher se transforma em sua confidente. Exato. Isso nunca vai dar certo. Vai dar em traição. E é isso que acontece muitas vezes. É o que eu ensino pro pessoal nos meus cursos, meus alunos, aqueles que eu atendo. Cara, fecha as portas, não fica de papinho no direct, corta logo. Coleguinha de trabalho, não começa a dar carona, contar segredinho, porque a gente já viu onde é que isso vai dar. Você não é o super-homem. Né? Faz igual a José do Egito, sabe? A mulher de Potifar lá, viu que vai dar ruim. Que aconteceu? José do Egito, quando ele foi vendido como escravo, ele foi trabalhar na casa de um cara e a mulher começou a assediá-lo. Ele viu que ia dar problema, ao invés de tentar resistir, ele saiu correndo, inclusive a mulher segurou a capa dele e ele arrancou, tirou a capa e a capa ficou na mão da mulher. E ele saiu correndo para não pecar. Ele fez a coisa certa. Um homem de Deus não deve tentar resistir à tentação sexual. A Bíblia nos ensina a fugir desse tipo de tentação. Tanto é que depois ela mentiu e disse que ele tentou assediá-lo, mas era mentira. Ele foi preso por causa disso. Então, muitos casamentos hoje estão destruídos por causa desse vacilo. Então não existe amizade entre homem e mulher. Depende do que você chama de amizade, né? De forma didática, eu costumo dizer que o que nós chamamos daquela amizade filéu mesmo, assim, de cumplicidade, genuína, que troca intimidades, segredos e que desenvolve um relacionamento íntimo, você só deve ter com o seu cônjuge. Né? Outras pessoas do sexo oposto, a história nos mostra que isso dá problema. É claro que se você chama pessoas que você tem um bom relacionamento de amigas, poxa, aí tudo bem. O que é amiga pra você? Por exemplo, vocês dois podem ser amigos de um outro casal. Exato. E aí você vai dizer, não, fulano é minha amiga. Mas a sua amizade de verdade com aquele casal é com o homem, não com a mulher. Fica meio estranho, né? Agora, se você diz que a amizade é um relacionamento assim que envolve troca de grandes intimidades, grandes cumplicidades, construção de um relacionamento íntimo, aí você não deve errar, somente com seu cônjuge. Mas e quando uma das pessoas do casal, ou o homem ou a mulher, tem dificuldade em dividir intimidades com o outro, pensamentos e tal? Porque a pessoa é retraída mesmo. Sim, mas é porque ela é introspectiva, por exemplo? Exatamente. Pois é, mas aí não tem desculpa ela fazer isso com outra pessoa, né? Ah, sim, sim. Porque ela continua... Mas se ela não fizer com outra pessoa, isso também não é ruim pro relacionamento? Ela não ter uma cumplicidade também? Guardar pra ela, né? Sim, e aí o cônjuge vai sentir essa necessidade, né? Nós vemos isso acontecer muitas vezes com mulheres que sentem a necessidade do homem se abrir mais, do homem conversar mais. E aí o ideal é que esse casal aprenda a comunicação.